Bom dia, a paz do Senhor Jesus para todos. Querido, nesta manhã eu quero estar meditando com os irmãos numa passagem que está na carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo de número 2. Eu queria que os irmãos meditassem nessa palavra. Diz assim a palavra de Deus, advertência acerca das falsas doutrinas. E diz assim, capítulo 2, no versículo 4. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Cristo. Em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigado e edificado nele, confirmados na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça, tendo o cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de vã sutileza, segundo a tradição de homem, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, meu querido irmão, o nosso ensinador é Jesus Cristo, através da sua poderosa palavra. E de repente você está se perguntando, mediante os escândalos que tem tido aí no meio do Evangelho, mas a palavra de Deus, ela nos alerta. A palavra de Deus, ela diz, para nós termos o cuidado, para não sermos enganados por homens fraudulentos, homens que não têm compromisso com a sã doutrina e o devido respeito com o rebanho do Senhor que lhe foi conferido. Ao invés de ensinar, ao invés de orientar, desviam e até fazem negócio com o rebanho. Mas o Senhor nos alerta. Quando nós vamos, irmãos, para a carta de Timóteo, no capítulo de número 3, Deus, através de Paulo, orienta a Timóteo, dizendo que virá tempos trabalhosos, justamente por causa dessa situação. Os homens, eles se desviam da sã doutrina, se desviam do ensinamento que é a palavra de Deus. Para quê? Para enganar as pessoas, para ter as pessoas como presa, fugindo da sua missão que Deus o entregou, se é que Deus o entregou. Na carta de 1 Timóteo, capítulo de número 3, eu quero que os irmãos meditem nessa palavra. Veja o que a palavra de Deus diz para nós. Diz assim, queridos, para nós, no capítulo de número 3.
Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Ensinar o quê? A poderosa palavra de Deus. Foram escolhidos, chamados para ensinar a palavra de Deus. Veja o que aqui diz na carta de Timóteo, no capítulo de número 3, 2 Timóteo 3 também. Diz assim, o apóstolo Paulo adverte a Timóteo, e essa advertência é para nós, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Veja o que diz aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 2. Diz assim: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes à pais, à mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste, afasta-te. Então, vocês vejam que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos orienta. Então, o pastor, o homem de Deus, ele precisa ter uma cautela, um cuidado, uma vida pautada na palavra de Deus. É claro que ele pode ter suas opiniões como cidadão, mas não pode extravasar, não pode, em momento nenhum, as suas opiniões causar dúvida ou desconforto para o seu rebanho, ou de respeito para com as autoridades, ou de respeito para com a sociedade. Porque no mínimo que o rebanho do Senhor e o povo do mundo espera de um pastor é a dignidade, é o respeito, é sua santidade, é sua separação para o evangelho. Porque os seus lábios professam bênção. Nós somos profeta do Senhor, usado por Deus. Nós somos a boca de Deus aqui nessa terra. E não podemos desviar da nossa missão. Eu queria que os irmãos fossem conosco, fossem comigo, lá na carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, ou seja, aos Efésios, na carta aos Efésios, capítulo de número 4. A finalidade de um homem de Deus, de um pastor, de um profeta, de um homem que respeita o seu chamado, de um homem que respeita o seu rebanho, de um homem que está comprometido com o evangelho de Cristo Jesus. Carta aos Efésios, capítulo de número 4. Veja, por exemplo, o que diz as Sagradas Escrituras. Medite nessa palavra, para que você não seja enganado. E diz assim, a partir do versículo de número 10. Diz, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Jesus. E ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Qual a finalidade desses homens? Qual a nossa finalidade como pastor? Qual é a nossa obrigação diante do rebanho do Senhor e diante do mundo?
Está aqui na palavra de Deus. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a boa obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a medida e estatura completa de Cristo, para que não sejamos meninos inconstantes, levados em roda por vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia engana fraudulentamente. Então, que ele está na palavra de Deus. E o que nós devemos fazer? Seguir as sagradas escrituras. E você, meu amado, minha amada, você tem a autoridade de me exortar. Se eu sair da palavra de Deus, se eu sair dos ensinamentos de Deus, você é a boca de Deus também. E quando o seu pastor, quando o seu líder espiritual, ele sair, ele pode errar também, como um homem ele pode errar. E você precisa perceber se a intenção dele é por causa de poder, por causa de dinheiro. E você pode chegar ali e aconselhar. Chama ele no cantinho, na secretaria, no gabinete, peça uma audiência com ele. E oriente ele, pergunte, pastor, de onde está vindo esses ensinamentos? Qual é os ensinamentos que o Senhor está trazendo para nós, para o rebanho? Pastor, eu quero chegar na Canaã celestial, eu quero ser salvo, porque o evangelho tem essa finalidade de transformar. O evangelho tem essa finalidade de libertar o homem da prostituição, do roubo, da arrogância, da prepotência, da desonestidade. Esse é o evangelho genuíno. É o evangelho de transformação, que ainda continua transformando vida. A Bíblia diz que nós somos uma carta aberta, nós somos a carta de Cristo. E que carta de Cristo é essa, se nós estamos nos corrompendo? Que carta de Cristo é essa, meus irmãos, se nós estamos saindo da presença de Deus? O rebanho de Cristo Jesus está sendo negócio. O rebanho de Cristo Jesus está sendo levado para o outro lado. Saindo do eixo da verdade, que é a palavra de Deus. Não seja enganado, não seja levado por vento de doutrina. Não importa quem está falando. O homem é falho, mas nós temos a palavra de Deus para nós sermos orientados por ele. Perdão, por ela. Pela poderosa palavra de Deus. Está aqui na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus diz que nós, escolhidos do Senhor, o povo de Deus, não serão confundidos. A Bíblia diz, irmãos, que tudo o que nós devemos fazer sem contenda e sem murmuração. Uma vida de contenda, um linguajar chulo, um desrespeito com as autoridades, um desrespeito com o povo de Deus, desonestidade, pisando por cima de tudo e de todos para conquistar o poder e fama. A estrela é Jesus. Nós somos servos. Somos mordomo do Senhor. Para que nós possamos alcançar vida. Homem de Deus. Mulher de Deus.
Voltem ao primeiro amor. Se o nosso objetivo é a nossa salvação, por que isto? A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, no Evangelho de Mateus, de que adianta o homem ganhar o mundo todo, ganhar toda a fortuna e perder a sua salvação. E os ensinamentos que outrora, meu amigo, meu irmão, você dava, os homens de Deus davam pregações que eram bênção. E esse povo que agora está vendo através dos seus lábios, dos lábios dos homens de Deus, palavrões, xingamento, desrespeito às autoridades, como é que fica? A Bíblia diz, ai daquele que fizer um dos meus pequenininhos tropeçarem. Parem, pensem, analise. Você é um líder espiritual. Você foi chamado para ensinar o povo o caminho da salvação. Nós não fomos, em momento nenhum, chamados para espalhar contenda. Nós fomos chamados para sermos a boca de Deus aqui na terra. Para ministrar a palavra de Deus ao coração do povo de Deus. Nós somos nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, para cuidar, irmãos, para tratar, para orientar, irmãos. Nós não fomos chamados para o escândalo, nós não fomos chamados para ficar nas trevas, nós fomos chamados para ser luz. E precisamos entender isto. Caso contrário, estamos perdendo tempo e levando o povo ao caminho da salvação. O apóstolo Paulo, na carta de Coríntios, queria que vocês lessem e vissem. Carta de Coríntios, segunda carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, no capítulo de número 4. Diz assim, irmãos, presta atenção. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Da verdade. Verdade, palavra de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto. Ou seja, pregamos o evangelho há tanto tempo, mas não estava dentro de nós. Está encoberto ainda. Por quê? Escute só. Por que está encoberto? Aí ele diz aqui, nos quais o Deus, observe que o Deus está com D minúsculo, ou seja, espírito de engano, o Deus dos amorreus, o Deus dos filisteus, o Deus dos cananeus, outros deuses, o Deus de Moloque, o Deus Mamon, o Deus do dinheiro. Está aqui. Ele tem aqui. Vou ler novamente. Novamente. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem
de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Queridos, vamos voltar para o Evangelho genuíno. E você, meu amado, que congrega na igreja, que está vendo as coisas se desenrolar, faça uma reunião com o seu pastor. Não é rebelião. Faça uma reunião com o seu pastor. Porque esse homem muitas vezes pregou uma palavra abençoada. Quantas almas foram salvas através da pregação desse homem? E de repente ele está com uma fenda nos olhos, não está enxergando as trevas, o caminho da escuridão, vai tropeçar. Então seja uma bênção para esse homem. Chame ele no cantinho. Reúna o conselho da igreja, o grupo de obreiros, e diga: pastor, eu quero falar com o senhor, pastor. Chame esse homem num canto, oriente ele, seja bênção, sejam bênção. Você tem autoridade do Espírito Santo para isto. Que Deus possa nos orientar melhor. Vamos estar orando. Eu quero estar orando pela sua vida, pela vida do seu líder, para que Deus possa estar abençoando, nos abençoando. Grandioso Deus, eterno e soberano Pai. Ó Deus, que Tu tenha misericórdia da nossa nação, que Tu tenha misericórdia de nós. Ó Deus, que nós possamos voltar ao primeiro amor, a Tua palavra genuína, palavra de transformação, palavra de vida, palavra viva e eficaz. Então, Senhor, visita essa pessoa que está decepcionado, visita esse homem, essa mulher, esse jovem que desviou-se da igreja por causa de escândalo. Ó Deus, faz ele ver, abre o entendimento dele, Pai, que o homem é falho, mas o Senhor nunca falhará e nem desamparará aquele que o busca. Senhor da glória, cuida desse pastor, desse líder espiritual que está saindo, Pai querido, dos teus caminhos. Ó Deus, que outrora pregava a verdade, que era, Pai querido, uma referência para nós. Pai querido, quantas mensagens ouvi e vi, Senhor. Ó Deus, quantas orações. Pai querido, esse homem que outrora, Senhor, pregava com eloquência. Ó Deus, e hoje está tendo o seu lábio, Senhor, usado pelo espírito da arrogância, pelo espírito do engano, da maledicência. Ó Jesus, repreende, Pai, esse demônio na vida desse líder, Senhor da glória. Pai querido, para que ele possa voltar a se arrepender dos seus maus caminhos, Senhor, e voltar para os teus caminhos. Ó Deus, a arrogância. Ó Deus, Pai querido, a ganância. Ó Deus, o poder, Senhor, desses homens subiu para a cabeça, Pai, e eles estão cegos, Senhor, não estão nem vendo as consequências que estão causando, Pai querido, para o teu evangelho, o prejuízo para o teu povo, Senhor, não para o teu evangelho. No teu evangelho, a tua igreja, Pai querido, continua pura. A tua igreja que vai morar no céu, Senhor, continua pura, porque foi comprada, Senhor, a preço do teu sangue, Senhor. Mas, Pai querido, tem pessoas que não têm a habilidade de manusear o teu oráculo santo, Senhor. Que muitas vezes, Pai, são dependentes dessas pessoas. Muitas vezes são seguidores dessas pessoas e estão se desviando dos teus caminhos, Pai. Deus tem misericórdia de nós. Deus nos orienta. Orienta o teu povo, os teus pastores, Senhor. Os teus ministros, Senhor, a seguir o caminho da verdade. Pai, fica conosco, se conosco, agora e para sempre, em nome de Jesus. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz, o amor, a alegria e a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja toda conosco, em nome de Jesus. Um dia de bênção, um dia de paz para todos.